hoje, cujo tema é esse aí, a lei de Deus, justa, equitativa e misericordiosa. Mensagem 258. Seja na terra a pequenina chama que ilumina as trevas em que jazem milhares de criaturas. Seja a água benéfica que dessedenta todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e amor. Seja o alimento dos que procuram famintos de compreensão, que procuram famintos a compreensão e o incentivo. Procure servir e amar, para ter a alegria de haver passado na terra, distribuindo benefícios a todas as criaturas. Bom, gente, eu vou fazer a nossa prece inicial, depois no finalzinho a gente vai só avisar dos trabalhos da nossa casa. Eu não vou dar esse aviso agora, porque já são 17h05, senão a gente vai acabar se atrasando. Mas depois, se vocês quiserem informações sobre os trabalhos que acontecem na segunda e no sábado, é só se informar ali na recepção, tá bom? Então, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Sim? Ah, sim. Que bom. Sejam bem-vindas, viu, meninas? Muito obrigada por estarem aqui conosco. Todos os sábados nós realizamos essa tarefa que começa às 3h30 da tarde, porque a gente faz uma reunião de vibração antes do trabalho, com todos os trabalhadores. Também acontece o momento da psicografia durante a vibração, e aí quem deixa o nomezinho ali no caderno da psicografia, de vez em quando é bom passar lá e verificar se não tem nenhuma psicografia para você, porque às vezes as pessoas colocam o nome para a psicografia e não aparece. É aquele monte de psicografia aí, né? Hoje mesmo a gente recebeu uma para a Marcela, e a outra era para uma Caldene. Que uma delas a gente sabe que ainda nem ela mesmo diz na psicografia que espera que um dia ela venha a essa casa buscar essa psicografia, que acho que é irmã, e a outra é a carta de um tio para o sobrinho. Então, de vez em quando passa ali e pergunta: tem alguma psicografia? Dá seu nome que as meninas vão procurar, tá bom? Então esse trabalho de psicografia chama Estudando Lágrimas, e a gente sempre pede para que vocês deixem o nome de um ente querido, né, e o telefone de contato, para que a gente possa depois avisar: olha, chegou a psicografia. Então vamos fazer silêncio, elevar o nosso pensamento ao alto, aquietar o nosso coração e agradecer a Deus. Agradecer a Ele por esses instantes que tiramos do patrimônio mais valioso que nós temos, que é o tempo, para estarmos aqui, em busca do conhecimento da dimensão espiritual que nos constitui e que é a nossa essência. Que nós possamos, nessa tarde, unidos e reunidos em nome do Cristo, alimentar as nossas almas sequiosas do alimento de Deus, para que as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas tristezas e preocupações possam receber alívio e consolo através do Evangelho do Cristo. Mestre amado, que nós tenhamos todos ouvidos de ouvir, especialmente os meus, que estão mais próximos da minha boca, e que nós possamos, além de ouvir com sabedoria, que possamos viver tudo aquilo que iremos aprender juntos hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente vai hoje refletir um pouquinho sobre a lei de Deus. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu e a minha família, minhas irmãs, meus pais, nós crescemos em um lar em que justiça divina era um conceito carregado de muito misticismo, porque nós crescemos
ouvindo os nossos avós, os nossos pais dizerem que Deus é inflexível, que a justiça de Deus não falha, que para todos nós haveria um céu se agíssemos de acordo com os mandamentos, com as leis estipuladas por Deus, e um inferno eterno de suplício e dor para aqueles que não obedecessem às normas estabelecidas pelo Senhor. E aí a gente conhece Jesus, que chega ao mundo depois de Moisés e rompe com o modelo do Antigo Testamento, do olho por olho, dente por dente, que rompe com as tradições judaicas que nos diziam que para aqueles que não obedecessem, todo castigo, todo sofrimento, todo suplício era pouco. E nós conhecemos o Cristo que nos diz que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, que é necessário perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Que se alguém tirar sua capa, devolver também, entregar também a túnica. Que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a gente aprende com Cristo a refletir sobre a lei divina. Porque quando ele olha aqueles homens que buscavam Maria Madalena para apedrejá-la, ele não acolhe o erro, o equívoco em que ela se envolveu, mas ele também não acolhe o erro e o equívoco que aqueles homens estavam envolvidos. Ele nos convoca à reflexão. Ele diz: quem está sem pecado? Nos leva a refletir. Quem está sem pecado, quem está em equívoco, quem está no erro, atire a primeira pedra. E aí nós aprendemos com Cristo o amor que basila, que é o fiel da balança da lei divina. Porque é lei de justiça, amor e caridade, trazida por ele. Mas no século XIX, na metade do século XIX, chega ao mundo o Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita chega ao mundo através do trabalho incansável de Allan Kardec e nos convida a meditar sobre os ensinamentos de Jesus, não mais à luz do fanatismo religioso que matou centenas e centenas de pessoas durante as cruzadas, mas nos convida a refletir pela perspectiva da razão. Por que eu creio? Em que é que eu creio? Porque crer é do racional, é saber. E eu preciso saber em que eu creio para eu sentir aquilo que eu creio, a fim de que eu possa viver. Porque é uma tríade que acompanha toda a evolução da humanidade. É pensar, sentir e fazer. Se eu não penso sobre a minha crença, se eu não penso sobre aquilo que acredito, se eu não raciocino sobre o porquê eu acredito em tal coisa, eu não desenvolvo um sentimento, eu não consigo sentir, eu não consigo ser afetado por aquilo. E se eu não sou afetado, eu não consigo colocar em prática, eu não consigo viver. Então a doutrina espírita traz para nós uma outra percepção de justiça, ampliada daquela justiça ensinada por Jesus. Essa lei de justiça, essa lei de Deus é para nós, dentro da perspectiva da doutrina espírita, justa, equitativa e misericordiosa. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, que trata da lei divina,
Os espíritos superiores apresentam, né, várias características do que seria essa lei divina. Mas uma das coisas que eles nos ensinam é que a lei divina, a lei de Deus, onde é que está a lei de Deus? Nos 10 mandamentos, em Moisés. Mas em um mandamento com Cristo. Que mandamento é esse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Resume todas as leis e todos os profetas. É assim que a gente aprende com Cristo. Ele resume os 10 mandamentos em um. Por quê? Porque se eu amo a Deus, amo ao próximo como a mim mesmo, o primeiro mandamento já foi cumprido: amar a Deus. Não roubar é do próximo. Não caluniar, levantar falso testemunho é do próximo. Honrar pai e mãe é do próximo. Não desejar, não cobiçar as coisas alheias é do próximo. Então ele resume sabiamente. Essa lei divina indica o que devemos fazer ou deixar de fazer. E somente seremos felizes, nos dizem os espíritos, ou infelizes. Somente somos infelizes quando nos afastamos dessa lei. O Emmanuel tem uma frase em um dos seus livros, dos vários livros, mas nesse especialmente ele tem uma frase no livro Vinha de Luz, que ele diz que para cada equívoco cometido, para cada erro cometido, uma dor. E se a gente for observar a nossa caminhada aqui na atual existência, nós vamos perceber que as maiores dores que nós vivemos em nossas vidas também foram os maiores equívocos que nós cometemos. Então, alguém pergunta às vezes assim: Adriana, eu ainda vou sofrer muito, eu passei tanta dificuldade. Aí eu pergunto: você é capaz de contar quantos defeitos você ainda tem? Aí a pessoa diz: mais ou menos. Pois é. Os nossos padecimentos, os nossos sofrimentos, as nossas dores, elas são proporcionais às nossas imperfeições. Por quê? Porque à medida em que eu me melhoro, à medida em que eu me aperfeiçoo, eu vou deixando de sofrer. Quer ver só um exemplo? Para alguém que é muito orgulhoso, que dá muita importância ao que os outros dizem, ao que os outros falam, ser caluniado é um tormento. É um tormento muito grande. Porque você vai se preocupar com o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar. Mas quando você já venceu, pelo menos a etapa de que não me interessa o que os outros pensam a meu respeito, porque eu sei que Deus me olha, Ele me sonda, como diz o Salmo, Ele me sonda de dentro para fora, porque Ele habita em mim. Se eu sei que Ele sabe quem eu sou, pouco me importa a opinião dos outros. Porque a minha relação é com Deus. Eu vou prestar conta da minha consciência com Deus. Então, todas as vezes que nós nos afastamos da lei divina, porque a lei divina nos diz que caminho trilhar, de que maneira percorrer o caminho da nossa jornada. Vocês já pararam para se perguntar por que vocês nasceram? Por que eu nasci? Por que eu nasci filha daquele pai, daquela mãe? Por que eu nasci naquela cidade? Por que eu tenho aquela família? Por que eu estou naquele emprego? Por que eu tenho aquela profissão? Qual é o propósito da minha existência, de estar aqui na matéria? A doutrina espírita nos ensina, através de Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós nascemos com um propósito sublime. Todos nós. Nenhum de nós nasceu para dar errado. Todos nós nascemos para evoluir.
A gente nasceu para se aperfeiçoar, para se melhorar. Então, a minha profissão, o gênero em que eu nasci, masculino ou feminino, a cidade onde eu vivo, as pessoas com quem eu convivo, os erros que eu já cometi, as dores que eu já passei, são instrumentos necessários para o meu crescimento. Lembre aí do último grande problema que você viveu na sua vida, daquele assim gigantesco, que você imaginava que você não ia resolver nunca. E aí, de repente, a solução começa a aparecer. E aquele problema se resolve. E aí, se você olhar hoje, já tem outro problema, né? Porque o Emmanuel diz assim: todas as vezes que você resolver um grande problema, se prepare. Que logo, logo vem outro, né? Logo, logo vem outro. Porque é uma escola. E se é uma escola, tem prova. E se tem prova, eu preciso passar nas provas. Então, se você olhar para aquele grande problema, para aquele grande desafio, você tem que se perguntar: o que foi que eu aprendi com ele? O que foi que eu aprendi? Porque às vezes a gente fica cometendo o mesmo erro, caindo na mesma armadilha, porque a gente não aprendeu nada, absolutamente nada com aquele erro. Eu brincava muito quando eu dava aula de juventude, né, quando eu estava na juventude espírita, eu brincava muito com os meninos dizendo assim: tomem muito cuidado com a casca de banana da vida de vocês. Porque tem gente que encontra a casca de banana, que escorrega nela, pega a casca de banana e vai lá e bota no mesmo lugar de novo, onde ele vai passar. Porque é gostoso escorregar e cair naquela casca de banana. Sabe, Maria professora? Quem é que gosta de escorregar na casca de banana, levar um tombo, de bater em muita gente que gosta? Pega a mesma casquinha de banana, bota lá no lugar. Eita, vou deixar ela aqui, porque é bom escorregar aqui nela. É como o Chico Xavier dizia. O Chico Xavier dizia assim: olha, o que é a tentação? Tentação são os nossos instintos, os nossos desejos, ainda em desequilíbrio, que não foram ainda reeducados. São os nossos desejos, né? Os nossos impulsos, os nossos instintos que ainda não foram reeducados, que nos atraem na direção de determinadas circunstâncias. Então, a tentação não é do lado de fora, a tentação é do lado de dentro. Coloque um cesto de diamante na frente de um cavalo. Ele não vai ser atraído nunca por aquele diamante. Coloque um cesto de diamante em Brasília, ele não tem tanta certeza. Coloque um cesto de milho na frente de um cavalo. E ele vai comer, ele vai ser atraído. Nós somos atraídos por aquilo que está dentro de nós. Aí o Chico dizia assim: a tentação é um cachorro bem grande. Pensa no Rottweiler, gigante, não, com aquela boca gigante, correndo atrás da gente, e a gente correndo, ele correndo atrás da gente, e a gente doida, desesperada, que ele pega a gente. A tentação é isso. Por isso que às vezes a gente põe a casquinha de banana no mesmo lugar. Para quê? Para escorregar. Porque é bom cair na tentação. A gente não escuta isso da boca das pessoas. Olha, eu sei que pecado é errado, mas às vezes é tão bom cair na tentação. Porque a tentação é aquilo que está dentro de nós. É o que está dentro. Não é do lado de fora. Não é a pessoa que me tenta, não é a comida que me tenta. Não, sou eu. São os meus instintos não vencidos. Então, quando eu começo a olhar para a lei divina, sob essa nova perspectiva que a doutrina espírita me apresenta, eu compreendo que ela indica o caminho que eu preciso percorrer. E eu só vou ser infeliz na minha caminhada, na minha jornada, quando eu me afastar dela. Então, se eu sei que é errado e eu continuo fazendo errado, eu estou querendo sofrer. Eu estou querendo sofrer. Eu estou procurando sofrimento. Eu estou procurando cair na tentação. Então, a lei divina, ela orienta, ela é uma bússola orientadora. E não precisa ninguém dizer para a gente que a gente está errado. Quando a gente comete um erro muito grosseiro,
Quando a gente comete um equívoco, a consciência grita. A consciência diz. A gente passa dias pensando naquilo. Por que eu fiz isso? Meu Deus, por que eu agi daquela maneira? Por que eu não me segurei mais um pouco? Né? Por que eu não resisti? Por que eu não disse não? Quando a gente comete o equívoco, a consciência anuncia. Ela avisa. E é por isso que ela é justa, porque essa lei divina não é um código, né? Não é um código que está escrito em algum lugar, né? Não é uma norma que o pastor, que a Adriana, que o padre ditaram e precisa ser seguido. Não. Ela é justa e equitativa porque ela está aqui, ó, na consciência. É para todos. Não faz distinção de pobre e rico, alfabetizado, analfabeto, mulher, menino, criança. Não faz distinção nenhuma. Não faz. E eu só vou sofrer quando me afasto dela. Por quê? Porque a gente aprende com os Espíritos que Deus é soberanamente justo e bom. Ele é soberanamente justo e bom. E por que eu sofro? Porque a gente se desvia do caminho. Porque a gente pega atalho. Quer ver como a gente é teimoso? A gente vai ao médico, está doente. Vai ao médico, faz a consulta e o médico diz, olha, durante 45 dias você vai fazer essa dieta, que você está com problema sério no seu estômago, ou um problema grave aí, delicado, no seu intestino. Você vai fazer 45 dias de dieta. Aí a gente vai, né, está ameaçado pelo médico, passa os 45 dias fazendo a dieta bem direitinho. Quando passa os 45 dias, a gente volta a atolar o pezão na jaca. Come tudo. Ah, mas eu estou boa. Mas você não ficou doente, não foi por esses excessos? Porque a gente só funciona sob ameaça. Está faltando o quê? Autoconsciência. Autoconsciência. Então, eu sei que eu preciso controlar o açúcar, controlar a gordura, a fritura, que eu preciso fazer uma atividade física. E não é por uma questão de estética, é por uma questão de saúde. Eu sei que eu preciso fazer uma higiene dos meus pensamentos. Chega um pensamento ruim na sua cabeça, ao invés de você racionalizar. Porque uma das coisas que a doutrina espírita nos ensina é o seguinte: se você não estava pensando naquilo, aquele negócio começou a martelar na sua cabeça, ideia fixa, começou a martelar, não é seu aquele pensamento. Não é seu. A ideia fixa é sinônimo de obsessão. E o que é obsessão? É a influência de uma inteligência externa, né, de uma outra inteligência, ou seja, de um espírito, tentando influenciar os seus pensamentos. Gente, ideia fixa nunca é pensamento seu. Tem que tomar muito cuidado. Porque se você for ler Manuel Flamengo de Miranda falando de obsessão e desobsessão, a primeira coisa que ele diz é como é que eu identifico o assédio, um processo obsessivo? E a primeira resposta dele é ideia fixa. Como é que surge o pânico? É um medo, né, que se desencadeia, vai se desenvolvendo ali, daqui a pouco se estabelece. E aí a gente tem a síndrome do pânico, né, que é um agravante ali dos processos de ansiedade. Eu não vou entrar aqui na questão psicológica, mas se eu não trato aquilo e eu começo a alimentar a ideia fixa, por exemplo, todas as vezes que eu saio de casa, quando eu chego no meio do caminho, eu volto, porque eu tenho certeza que eu deixei a casa aberta. Porque tem gente que faz isso. Tem certeza que a casa ficou aberta e ela volta. Ou então ela tem um comércio, ela vai conferir se o comércio está trancado 40 vezes, que ela acha que deixou o comércio aberto. Não é normal, né? Se você tem
esse cuidado, esse zelo, sabe que faz isso sempre, que aquele negócio fica, você vai ser assaltado, você vai ser roubado, você vai ser roubado. Aquela ideia fixa, se pergunte imediatamente, raciocinando, por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou pensando nisso? Nunca fui assaltada, por que eu vou ser assaltada agora? Eu ando nessa estrada daqui para Teresina há mais tempo do que talvez, né, muitos de vocês, que desde 2009 que eu vou e volto, às vezes eu vou e volto no mesmo dia. E eu ando nessa estrada, se soltar o carro, ele vai sozinho para Teresina, sem nenhum problema. E um dia eu estava voltando de Teresina, à noite, e começou um pensamento na minha cabeça. Eu vinha cantando, já não tinha vendo sol, eu cantando, né, para não ter sono, e passou um pensamento na minha cabeça igual um raio, que eu ia me chocar com uma Scania, né? Você vai morrer no acidente. E ficou aquela ideia, você vai morrer no acidente, você vai morrer no acidente. Minha amiga, eu parei o carro no acostamento, peguei meu evangelho, li meu evangelho e disse, eu não vou morrer para mim mesma, eu não vou morrer em um acidente. E se hoje eu tiver que morrer em um acidente, eu vou morrer depois do evangelho. E aí eu fui fazer meu evangelho. Pronto, sumiu o pensamento. Por quê, gente? Porque se nós não vigiamos os nossos pensamentos, eles se tornam nossas palavras. E as nossas palavras se tornam as nossas ações. E aí onde a gente começa a se embananando todinho, perdendo o roteiro da lei divina. Porque todos os nossos sofrimentos são frutos que nós fomos semeando ao longo da nossa caminhada. São consequências. Nossos sofrimentos não são causas, porque Deus é soberanamente justo e bom. Eles são consequências. Eles são frutos da nossa semeadura. Por isso que Kardec nos diz, a sabedoria providencial das leis divinas se revelam nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça e da sua bondade. A gente não observa as menores coisas, como Deus é bom e como Ele é justo. Imagina se a gente tivesse que comprar oxigênio para respirar. Imagina se você tivesse que ordenar o seu pulmão toda hora, respira, respira. Se você tivesse que dizer para o seu cérebro toda hora, coloca o coração para bombardear sangue no corpo. Se você tivesse que dizer para as suas células a todo instante, me protege, me protege, me protege. A gente não precisa fazer nada disso. Porque o nosso corpo é um instrumento perfeito para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Se nesse momento eu ingerisse um corpo estranho, todo o meu organismo ia se mobilizar para combater aquele corpo estranho dentro do meu organismo. E ninguém precisa ordenar isso, porque há uma inteligência que comanda isso. São as menores coisas. E a gente não se dá conta. Nós não caímos, não nos equivocamos com coisas grandiosas. Ninguém topa numa montanha. Geralmente a gente topa em uma pedra. Do jeito que são as menores coisas que nos constroem, célula a célula forma tecido. Os tecidos formam os órgãos formam os sistemas e assim sucessivamente. São as menores coisas. Você vai construir uma casa, primeiro pedra por pedra, alicerce. Depois tijolo por tijolo, parede. E é assim que a gente vai construindo as coisas. Do mesmo jeito nos nossos pequenos atos. Não conhecemos as pessoas pelos momentos grandiosos das vidas delas. A gente conhece as pessoas nas pequenas atitudes. Como é que ela recebe você, como é que ela trata um garçom, como é que ela recebe alguém
que chega na porta de casa 7 horas da manhã no domingo com uma Bíblia e uma mensagem dos Adventistas do 7º dia para ler para você. E você abre o portão e escuta, e quando ela pergunta: você é cristã? Sim, eu sou cristã. Ah, que bom, então você acredita em Deus? Não, cristão acredita no Cristo. Deus nem se discute. Ah, e você é de qual congregação? Você é espírita. Eles pegam, fecham a cara e vão embora. Né? Mas recebe. São as pequenas coisas que dizem, testemunham de nós. São as pequenas. São que nos revelam. Assim também na justiça divina, são as pequenas coisas. Observe um cajueiro nessa época do ano. Você já viu o tamanho da flor de um cajueiro? É minúscula em comparado com o tamanho de um caju. E a maioria de nós passa pelo pé de caju o ano inteiro, nem enxerga o povo, só começa a ver o pé de caju quando ele começa a florar, que vai dar caju. E aí tem suco de caju, tem doce de caju e tem cajuíno pra gente. Mas se não fosse aquela flor minúscula, o caju não viria. Então a gente precisa começar a olhar para Deus, não como aquele Senhor que pune, que castiga, que vai me condenar por todos os equívocos que eu cometi no meu passado. Não. Deus nem olha para o nosso passado, porque Ele sabe que o nosso passado ele vai se manifestar no presente. Ele vai se apresentar no presente como consequência dos erros e dos equívocos e dos acertos que nós cometemos. Vai ser inevitável encontrar com o nosso passado, porque ele vem para o presente na forma de consequência. Ele não está preocupado com isso, não. Quando ele olha para a gente e ele plantou uma centelha divina dentro de nós, porque o nosso DNA divino é de Deus, somos criados por Ele. Quando ele olha para nós, ele não enxerga aquela Adriana cheia de equívocos, de erros, que vive tentando melhorar. Quando ele olha para qualquer um de nós, ele enxerga o anjo que um dia nós seremos. O anjo que nós seremos um dia. Porque há uma centelha divina dentro de nós. Jesus disse certa vez aos apóstolos, se referindo a toda a humanidade: vós sois a luz do mundo. Por que nós somos a luz do mundo? Porque é uma centelha divina que habita em nós, pela misericórdia de Deus. E aí às vezes a gente levanta de manhã, se olha no espelho e diz: meu Deus, eu estou feia, Senhor, estou acabada, meu Deus, não tem mais jeito não, olha só. E aí começa a se ofender, porque está magro demais, ou porque engordou, ou porque o cabelo está branco. Eu lembro que na pandemia, quando eu deixei que meu cabelo ficar branco, o povo chegava e me dizia assim: meu Deus, mas tu está horrível demais com esse cabelo branco. Mulher, pinta esse cabelo. Aí eu dizia: o cabelo não é meu? É, pois é, deixa eu rapar branco, olha mais. E a gente esquece que nós somos criaturas de Deus, nós somos a luz do mundo. E a gente fica se maltratando, se diminuindo. Gente, nós não nascemos de uma máquina. Se você pegar uma Coca-Cola em garrafa daquela KS, que tem exatamente 28 anos que eu não bebo, mas toda vez que eu falo eu sinto o gosto dela na minha boca, que é um negócio impressionante. Mas se você pegar uma Coca-Cola aqui e nos Estados Unidos, ela é igualzinha. Foi feita por uma máquina. Se você nós juntássemos todos nós aqui em uma fila, e se a gente fosse comparar só os nossos olhos, a íris dos nossos olhos, nenhuma seria igual. Por quê? Nós somos criaturas de Deus únicas. Únicas. Belas. Porque Deus é belo. E nós somos criaturas suas. E a gente se diminui. Porque o outro não quis. Porque o relacionamento não deu certo. Não quis, meu bem. Azar dele. Né? A
vida segue. Perdeu a oportunidade de ter um presente de Deus na sua vida. Mas a gente não pode viver se diminuindo, porque nós somos criaturas de Deus. E são essas pequenas coisas, o modo como nós nos tratamos e o modo como nós tratamos os outros revelam muito mais de nós do que nós imaginamos. Porque a gente reconhece Deus nas pequenas coisas. São as estrelas, o grão de areia, as células dentro do nosso corpo, assim como nas grandiosas coisas. Mas Ele é o comandante dessa jornada. Ele é o comandante dessa nossa estrada. E as regras para circular nessa estrada, as regras para a gente caminhar, fazer essa jornada, são chamadas de leis divinas. E nós trazemos elas todas em nossa consciência. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, depois eu recomendo que vocês procurem, que é um livro lindíssimo. Tem várias narrativas de Jesus que não foram contadas nos evangelhos, e que Humberto de Campos, no mundo espiritual, entrevistando os apóstolos, conta para nós no livro Boa Nova. Ele diz que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente, é natural, com seus princípios de compensação. O que significa? Significa que existe uma lei divina fundamentada em causa e consequência. Tudo que eu penso, que eu faço, tem uma consequência. Olhe para as consequências que estão chegando na sua vida, que a gente vai ter uma ideia do modo como nós estamos agindo. E se a gente quer modificar a história da nossa caminhada, começa a modificar as ações, as atitudes, porque são princípios de compensação. Alguém que toca fogo na terra todo ano para fazer roça, vai chegar um período que aquela terra não irá mais produzir nada. Castigo de Deus? Punição? Não. Compensação. Consequência. Consequência. Porque para cada um de nós, o fundamento da justiça equitativa é que para cada um de nós é de acordo com as nossas obras. E obra no Evangelho não é só o que a gente faz, é o que a gente pensa, é o que a gente sente e é o modo como nós agimos. É a cada um segundo as suas obras. Não é a cada um segundo o título universitário, acadêmico, a conta bancária, a casa. Não é. É a cada um segundo as suas obras. Aquilo que realizou no mundo de bem, que foi capaz de fazer para melhorar a sua vida e a vida dos outros. Porque às vezes a gente não precisa muito esforço para a gente ser bom. Dá mais trabalho ser antipático. Olha, você ser antipático dá trabalho, meu amigo. Você tem que andar com a cara fechada. Você tem que aprender pelo menos meia dúzia assim, de resposta grosseira para você passar a pessoa, né? Você, para ser antipático, tem que, olha, vai encher a cara de prega cedo, tem que andar com a cara o tempo todo, né? Ranzinza, fechado o tempo todo. Não pode sorrir. Ser antipático dá trabalho. Ser chato dá trabalho. Mas também é semeadura. Né? É semeadura. Fazer o bem é muito mais simples. A pessoa passou por você, deu bom dia, tudo bem? A pessoa, Adriana, a pessoa nem me responde. O problema dela, ela que está doente. Você está de boa vida, você dá bom dia para todo mundo. E qual o problema? É doida. Não é uma doida mansa. Uma doida mansa. Eu tenho um vizinho que ele disse, outro dia eu ouvi ele falando para a esposa dele, né? Eu muro ele no quintal. Essa nossa vizinha é doida. Essa mulher é doida. Tanto de cachorro que tem na porta da casa dela, ela só pode ser doida. Porque eu ponho uma vasilha de água bem grande, uma vasilha
vasilha de ração, e de noite eu vejo pelas câmeras os cachorros, eu saio, vou conversar com eles, né? Ela é doida, ela conversa com os cachorros. Outro dia eu peguei um que estava imundo, dei banho, do pobre velho estava morto de sujo, aí eu dei o banho dele. E aí eu ouvi eles comentando que eu era doida. Naturalmente eu sou uma doida mansa. Quando você faz a lei do mínimo esforço, que é a lei do mínimo esforço? A lei natural, a naturalidade é ser bom. Você não é filho de Deus? Você é filho de Deus. A sua natureza é ser bom. Então a naturalidade é ser bom. Adriana, já fui tão enganada, problema da pessoa que me enganou. Mas eu já fui tão traída, problema da pessoa que lhe traiu. Mas as pessoas vivem mentindo para mim, problema da pessoa que mente. Por quê? Porque o mal que me faz mal é o mal que eu faço. O mal que me fazem não me faz mal. Faz mal para quem? Para a pessoa que está doente, está desequilibrada, que vai precisar se reajustar pela lei, pelos princípios da compensação. É muito mais fácil você sair de manhã, passar pelos seus vizinhos, oi, bom dia, tudo bem? E ir embora, do que você arrumar inimizade com o vizinho. Não tem problema pior do que ser inimigo do vizinho. Chegar no seu trabalho, falar com todo mundo, oi, tudo bem, bom dia, beleza, como é que então? Tudo bem. Você não leva para casa, não vai morar com você. Ali é um lugar que você precisa trabalhar. Então, se você estiver de bem com aquele ambiente, vai ser melhor para você. Não é um povo chato, antipático, persegue todo mundo, é uma fofocada nada, mas o problema é de quem? É deles, não é seu. Se a gente se ocupasse mais com quem nós somos e com o modo como nós fazemos, do que se ocupar com os outros, com o que os outros pensam, com o que os outros dizem, a gente seria mais feliz, menos ansioso, menos angustiado. Eu estou lá me importando que o outro fofoca, que o outro cria história, que o outro é antipático, que o outro não dá bom dia, que o outro acha que eu sou doido. Não, cada um é cada um. Porque a gente só dá daquilo que a gente não, do que a gente é. A gente só dá daquilo que a gente é. Porque dar o que tem é muito fácil. Nós damos daquilo que nós somos. Se você chega no seu trabalho, tem uma pessoa de cara fechada, de cara amarrada, que só dá pontapé, você dá bom dia, ela dá um coice. De quem é o problema? É dela. Segue tua vida, continua fazendo bem. Segue. Porque todos nós vamos nos encontrar com essa eterna justiça. E ela se cumpre, no mundo de cada um. Não adianta que os meus erros, os meus equívocos, a marmota que eu já aprontei na vida, que eu vivo dizendo que eu não sou flor que se cheire, minha mãe é que eu diga, né? Não adianta eu querer pegar o pacote dos meus erros e entregar na mão da Luciana. Você leva e resolve. Não adianta, porque é intransferível. É igual cartão de crédito, CPF, entendeu? É intransferível. As minhas encrencas são minhas. Eu vou ter que me encontrar com essa justiça eterna aqui comigo mesmo. Às vezes isso acontece já aqui nessa encarnação, às vezes em uma outra existência. E aí às vezes eu estou passando um processo expiatório muito doloroso aqui, mas fico me perguntando, por que eu estou sofrendo tanto? Se eu não fiz nada nesta vida, estou passando por isso. Se você não fez nada nessa vida, provavelmente você fez numa outra, porque Deus é justo e bom. Adriane, quando é que eu sei que é uma expiação e não uma aprovação? É que na aprovação, a aprovação sempre chega na nossa vida para ensinar, é um aprendizado. A expiação é sempre um sofrimento. E quando ela vem acompanhada do desespero e do desejo de se revoltar contra Deus, muito cuidado. Todas as vezes que uma dor chega na nossa vida e nos leva para o desespero ou para o desejo de se revoltar contra Deus, muito cuidado, porque nós estamos prestes a perder o fruto da expiação. A expiação sempre vem acompanhada do desespero e do desejo de revolta contra Deus.
do desespero a marca da expiação. Toda expiação é uma prova, porque ensina, mas nem toda prova é expiação. As nossas provações, elas são mais condizentes, ou elas se estabelecem mais na nossa vida presente. Quer ver uma coisa? Você vai em alta velocidade, numa moto, depois de ter bebido meia garrafa de cerveja. Você arrebenta no chão, vai parar no SAMU, do SAMU vai para o hospital, passa semanas com o pé, o braço todo arrebentado da queda. Castigo de Deus? Expiação? Não. Provação. Você estava ciente de que beber e pilotar não dava certo, mas você quis testar, quis fazer o teste. Né? Provação. Você vai ter que passar por aquele período ali resignado, provação. Agora você está bonzinho, vivendo tranquilamente. Está tranquilamente vivendo a sua vida, está tranquilamente vivendo, e aí você vai ao médico fazer uma consulta de rotina e de repente descobre que está com um câncer. E sua saúde impecável, sua vida impecável, você não fuma, você não bebe, né? Você não tem uma vida extremamente regrada, alimentação saudável, e de repente você descobre que está com câncer. E um câncer muito agressivo. Processos expiatórios dessa vida? Não, provavelmente de uma outra existência. Não estou dizendo que todo mundo que tem câncer ou teve está vivendo um processo expiatório. Não. Porque às vezes é provacional. Às vezes a pessoa pediu para passar por aquele processo para desenvolver resignação e humildade. E aí, além de provacional, é missionário. Quantas pessoas vocês conhecem? Pelo menos eu conheço no mínimo duas. Que são duas amigas minhas que estão atravessando, que atravessaram, uma que atravessou e outra que está atravessando um câncer, que todas as vezes que eu chego na casa dela, por mais debilitada que ela esteja, eu sempre saio de lá sorrindo. Sorrindo. Então tem pessoas que estão passando por um processo que vem nos ensinar. Mas uma das coisas que nós não podemos esquecer é que essa justiça, ela vem ao nosso encontro, no nosso mundo individual. Os meus equipes, lembra que antigamente a gente tinha, os mais velhos diziam assim: eita, que o pai de fulano errou tanto, quem está pagando agora é o próprio filho, né? É o filho que está pagando pelos erros do pai. Não, meu amigo, justiça divina não existe isso não. Foi você que errou, é você quem assume as consequências. O negócio não é transferido não. Às vezes eu ouvia os mais velhos dizendo assim: eita, está falando mal ali dos filhos da outra, nem se lembra que ela também tem filhos, como se os filhos fossem punidos pelo erro dos pais. Não, nós somos ensinados, convidados a nossa melhoria pela justiça divina no nosso mundo, dentro de nós mesmos. Deus não condena nem absolve. Por que Ele não condena nem absolve? Ele não é juiz. Ele espera que o tempo nos traga as consequências dos nossos equívocos. Mas aí tem uma coisa maravilhosa que a gente aprendeu com Jesus, que é assim: o amor cobre a multidão de erros, de equívocos. Quanto mais eu amo, e amar quer no sentido de fazer o bem. Quanto mais eu faço o bem, mais eu vou cobrindo os meus equívocos. Mas a doutrina espírita ela é mais simples ainda. Ela diz assim: o bem que eu faço apaga o mal que eu fiz. Para que eu vou olhar para o passado? Eu tenho que olhar para aqui agora. Eu tenho que melhorar aqui agora, eu tenho que ser uma pessoa de bem aqui agora, eu tenho que fazer o bem o máximo que eu puder aqui. Por quê? Porque é o bem que eu faço que apaga o mal que eu fiz. Não interessa o que foi que eu fiz lá atrás. Posso ter sido a pior criatura da face da terra, Hitler.
Se ele reencarnar e começar a decidir a fazer o bem, o mal que ele fez vai sendo apagado. Vão ser milênios afora? Vão, mas apaga. Porque o amor universal está sempre pronto a soerguer-nos, instruir-nos, burilar-nos, elevar-nos e santificar-nos. Gente, o amor universal, o amor de Deus, sempre irá nos erguer, nos instruir, nos burilar, nos elevar e nos santificar. Então, não se condene pelos equívocos que você já cometeu. Comece a fazer o bem na medida do que você pode, a partir de agora. Para que você mude a sua caminhada, para que você mude a sua jornada, porque a justiça divina não desconhece a compaixão. Toda a justiça de Deus vem acompanhada da compaixão. Tem uma mensagem do Emmanuel, que ele comenta, através do Chico Xavier, que todas as vezes que a justiça vem ao mundo cobrar as nossas dívidas, todas as vezes que a justiça vem ao mundo cobrar as nossas dívidas e nos encontra trabalhando para o bem de todos, a misericórdia, a compaixão manda que aquela dívida seja suspensa por tempo indeterminado. Então, se você está fazendo bem, está trabalhando bem, seja na sua casa, com a sua família, no seu emprego, você está dando o melhor que você pode dar, se você está procurando ser o melhor cidadão, a melhor pessoa, o melhor homem de bem, a melhor mulher de bem que você puder. Se tudo que você vai fazer dando graças a Deus, porque você tem a oportunidade de servir. E aí vem a justiça divina para cobrar as nossas dívidas, a compaixão diz: epa, peraí, olha, está trabalhando tão direitinho, suspende essa cobrança. Por isso que tem tempo na nossa vida que a gente diz assim: meu Deus, está tudo tão calmo que eu estou até com medo, né? Está tudo tão tranquilo, meu Deus, que eu estou até com medo. Não, foi a compaixão que suspendeu a cobrança das dívidas. Porque a eterna sabedoria examina o que é que Deus examina em nós. É o móvel, é o que nos movimenta, é a intenção das nossas ações. E sempre que possível, nos reergue. Porque muitos de nós erramos por ignorância. A gente não tinha a intenção de errar, mas acabou cometendo um equívoco. A gente não tinha a intenção de fazer o mal, mas aí pensando só em si, acabou cometendo o equívoco. Mas aí vem a compaixão e diz: não, está sendo tão bonzinho, está trabalhando, ajudando as pessoas, tratando as pessoas bem, proporcionando sorriso, alegria, está sendo um bom pai, uma boa mãe, está sendo um bom colega. Deixa essa dívida para lá, depois a gente cobra, né? Porque somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem é que sofrerão o extremo rigor da justiça. Somente aquelas pessoas que fazem o mal pelo prazer de fazer o mal, somente elas é que vão sofrer o rigor da extrema justiça. Porque Deus vai castigar? Não. Elas vão chegar no mundo espiritual e elas vão se dar conta de que elas construíram espinheiros e grades, algemas e fogo na consciência para elas mesmas. Não foi ninguém, foram elas mesmas que foram colocando os espinhos e as grades ao longo do caminho. Porque o bom de você acreditar ou não acreditar em reencarnação, que é maravilhoso nisso, se você não acredita ou não acredita, é que você vai morrer. Todo mundo vai morrer. E quando chegar lá, do lado de lá, no mundo espiritual, a pessoa vai pensar assim: meu Deus, bem que a Adriana diz, né? Porque a gente vai se deparar com o mundo espiritual. Um dia eu entreguei uma psicografia aqui com uma pessoa, e ela olhou para a psicografia, ela leu a psicografia todinha, aí daqui a pouco ela disse assim: olha, eu não sei se eu acredito nisso aqui não. Não sei se isso aqui é do meu pai, não. Meu pai era tão católico
O que ele vinha fazendo no centro espírita? Eu olhei para ele e disse: você ia fazer no centro espírita? Aí ele disse: não sei não, se acredito nisso aqui não. Eu disse: não, você não precisa acreditar não. Ele queria dar um recado, ele deu. Não me preocupo com isso não. Se você acredita ou não acredita, porque eu sou só um carteiro. Porque tem uma coisa que vai fazer com que você acredite profundamente nisso aqui. Ela disse que um dia você vai morrer. Um dia você vai morrer e quando você chegar no mundo espiritual, você vai tirar suas dúvidas. Então, somente esses espíritos que são muito endurecidos, ainda muito agarrados ao mal, é que sofrerão as consequências, o rigor da extrema justiça. Porque a lei de Deus garante para todos nós a nossa renovação. Gente, aquela pessoa que você tem mais mágoa, aquela que te machucou muito, que te feriu muito, que te traiu, que mentiu, que brincou com seus sentimentos, que te ofendeu, aquela pessoa que trouxe para a sua vida dor, sofrimento, aflição, aquela criatura, ela também vai se renovar um dia, assim como nós. Todos nós vamos nos renovar através do tempo, porque é da justiça de Deus, é da justiça divina que todos nós nos renovemos através do tempo. Diz o Emmanuel, um dia nos ergueremos do pântano para a imensidão dos céus, na condição de quê? De filhos da luz. Porque o que foi que nós ouvimos de Jesus? Vós sois a luz do mundo. E é pensando nisso, pensando na misericórdia dessas leis divinas, que nós precisamos todos os dias meditar, refletir, que somos convocados pela nossa própria consciência a confiar no tempo de Deus. Porque há um tempo para plantar e um tempo para colher. Há um tempo para sorrir e há um tempo para chorar. Há um tempo para dançar e um tempo para parar. Está lá em Salomão. Todos nós precisamos confiar no tempo de Deus e agir de conformidade com a nossa consciência. Porque Deus é justo, a sua lei é equitativa e, acima de tudo, ela é misericordiosa. Não se esqueçam que todos nós estamos em jornada evolutiva, em caminhada evolutiva. E a fatalidade que aguarda todos nós é o oceano do amor divino. Muito obrigada pela atenção de vocês.